Olá, pessoal! A nossa aula de hoje é sobre fração. Temos algumas definições de frações. Uma fração é uma representação de uma ou mais partes de algo que foi dividido em partes iguais. Uma fração representa uma divisão, em que o numerador equivale ao dividendo e o denominador equivale ao divisor. E uma fração é um número racional. Todas essas definições de frações, elas são utilizadas de acordo com a necessidade do público. Termos de uma fração. Nós temos o numerador, o traço de divisão e o denominador. O numerador é este número que fica em cima. Indica quantas partes tomamos do todo. E o número que fica embaixo é o denominador. Ele indica quantas partes a unidade, ou seja, o todo, foi dividido. Nós temos 4/8, numerador, denominador. Nós temos 1/2, numerador, denominador. E nós temos 1/5, numerador e denominador. Fração, partes do todo. A partir do momento que começamos a repartir os pedaços, estaremos pegando partes de um total ou de uma unidade. Observem que esta pizza foi dividida em 8 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedaços. Quantos pedaços foram retirados? 1. Então, 8 fica no denominador, porque foi a quantidade repartida, a quantidade de pedaços, e 1 pedaço retirado. Qual é a fração que representa a parte que sobrou da pizza? 7/8. Vamos ver algumas representações de fração. 1, que é o inteiro, é a parte do todo. 1/2, 2/3, 2/3, porque 2 pedaços pintados, né, sendo que foi dividido em 3 partes. 3/4, 1, 2, 3, no numerador, e 4, a quantidade repartida. 4/6, 1/3, 1/5, 1/6, 3/5 e 2/4. Fração de uma quantidade. Das 60 atividades impressas, somente 3/6 foram retiradas na escola pelas famílias do grupo 10. Vamos lá. 60 dividido por 6, o denominador, já aprendemos que é a quantidade repartida. Então, dividido por 6. 60 dividido por 6 é igual a 10. Então, aqui a representação da fração. Cada pedaço representa 1/10. 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10,
décimo, 1/10. Sendo que, se foram 3 no numerador, 3 partes que foram retiradas, 3 atividades que foram retiradas da escola pelas famílias, sendo que 60 dividido por 6, 10, 10 vezes 3, o 3 do numerador, 30. Número inteiro é igual denominador vezes numerador. Fração aparente. A fração aparente, ela representa números naturais. Nós temos 8 quartos, porque cada figura tem 4 pedaços. Sendo que 8 dividido por 4, 2. Os numeradores, eles são múltiplos dos denominadores. Ou seja, ao dividirmos o numerador pelo denominador, vamos obter o valor inteiro como resposta. Essa divisão é exata. Na fração aparente, a divisão é exata. 8 dividido por 8, 1. 6 dividido por 2, 3. E 10 dividido por 5, 2. Então, representam números naturais. Fração imprópria. Observe a fração imprópria. Vamos fazer relação com a fração aparente. A fração imprópria, ela apresenta uma divisão com resto. 8 dividido por 5 não é uma divisão exata. 13 dividido por 6 não é uma divisão exata. E 29 dividido por 12 não é uma divisão exata. Vamos conferir. 21 quintos. A nossa operação, dividendo, divisor, quociente, resto. Nós temos aqui uma fração mista, que vamos conhecer no próximo slide. Então, fração imprópria não apresenta uma divisão exata. Portanto, não apresenta um número natural. Fração mista. A fração mista, ela é formada por um número natural, que é a parte inteira, e uma fração. Então, 4 inteiros e 1 quinto. Como vamos transformar a fração mista em fração imprópria? 5 vezes 4 mais 1. O denominador continua o mesmo. O denominador continua o mesmo, ele permanece. A única mudança será no numerador. Multiplica o denominador com a parte inteira e soma com o numerador. Nesse caso, 6 vezes 3, 18, mais 1, 19. Permanece o denominador,
só faz alteração no numerador. 5 inteiros e 2 terços. Multiplica o denominador com a parte inteira e soma com o numerador. Transformando uma fração imprópria em fração mista. 7/4. Nós temos a operação de divisão. O quociente é a parte inteira. O resto, numerador, e o denominador, como já aprendemos, ele permanece. Fração equivalente. A fração equivalente, ela representa a mesma parte de um todo. Observem que 4/8, 2/4 e 1/2 é a mesma parte consumida. Então, aqui tem 4/8, aqui 2/4 e ao lado 1/2, sendo que todos eles representam a mesma parte de um todo. Assim também acontece com 1/2, 2/4, 8/16, eles representam a mesma parte de um todo. Então, 4/8, 2/4, 1/2 são frações equivalentes. 1/2, 2/4, 8/16 são frações equivalentes. Até mais, pessoal!